Inflação. Arrecadação cresce com a miséria do povo. YouTube, Luiz Carcereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like, compartilha os vídeos, clica lá no botãozinho vermelho de inscrever-se e dá uma moral aí pro nosso canal. Se inscreve lá no canal, dá um like, compartilha os vídeos. Inflação, miséria do povo, arrecadação, né? Pauta polêmica. Tem lá no canal uma playlist. Se inscreve lá no canal, clica lá na playlist, você vai achar lá uma playlist chamada Pautas Sociais e Polêmicas. Clica lá na playlist, você vai achar esse vídeo e muitos outros vídeos, né? Sobre pautas polêmicas e sociais aqui no Brasil. O que não falta, né, pessoal? É pauta polêmica e pauta social no Brasil. Vídeo de hoje, vamos mostrar aí os dois lados da inflação, né? Os dois lados da moeda. E o título do vídeo ele é bem claro, né? A inflação, a arrecadação, ela cresce e a miséria do povo, né? A arrecadação, ela cresce com a miséria do povo. O país concentra muita renda. A arrecadação cresce e a miséria do povo, ela cresce, né? A arrecadação, ela cresce com a miséria do povo. É o título do vídeo e eu vou explicar para vocês por quê. Então, assim, pessoal, a inflação, né, ela está muito alta no Brasil. A inflação, ela é muito devido à pandemia, né? Com a pandemia, com o vírus, houve fechamento, né, de várias empresas, várias indústrias, né, fecharam, muito desemprego. Isso gerou uma inflação em todo mundo. Mas que a gente nota que aqui no Brasil, ela foi supervalorizada, né? Essa inflação aí, ela ficou mais forte para o brasileiro por causa de alguns fatores que eu vou explicar para vocês. Então é verdade que existe uma inflação no mundo, ela é verdadeira. A gente está vendo aí inflação na Inglaterra, na França, Estados Unidos, muitos países ricos aí com problemas, né? Mas aqui no Brasil a inflação, ela foi mais forte por causa da polarização política, a politização da pandemia, né? A pandemia por si só, ela já gera inflação. Quando você politiza, né? Hoje a gente tem aí uma pandemia no Brasil extremamente politizada. E isso aí eleva ainda mais a inflação, porque dificulta mais a saída do país da crise, né? Tudo é politizado, né? O remédio é politizado, o tratamento é politizado, um jornalista é de direita, o outro é de esquerda, é o mesmo tema, né? É tratado de várias maneiras, são vários olhares. Então a politização da pandemia agravou a inflação. O Brasil vem sofrendo aí uma seca muito grande, agravou também a inflação, porque a seca baixou os reservatórios, a seca puxou a luz para cima, né? A seca causou prejuízo na agricultura, então houve a elevação dos preços. Quer dizer que a inflação na pandemia já era ruim. Politizou, veio a seca, em seguida veio a geada. Aí com a geada foi outro golpe na inflação. Ela já puxou um pouco mais para cima, né? Ela já veio um pouco mais para cima. E a outra coisa, né, pessoal? A dolarização da economia, o dólar muito alto puxa muito a inflação. A gente tá vendo aí um GPM aí com 30%, né? É muito alto, porque por causa da dolarização, o dólar, a desvalorização da moeda, do real, isso aí puxa muito a inflação também. Então, por isso que a inflação no Brasil, ela tá de forma, já atingiu os 2 dígitos, né? Já tá passando os 10% em muitos estados aí. E ela é crescente, a situação tende a se agravar, porque a crise hídrica ela não vai passar tão fácil, né? A politização não vai acabar, a pandemia também não vai acabar, os gastos públicos, né, se aumentaram muito, né? Se elevaram muito os gastos públicos, né? Quer seja com auxílio emergencial, repasse de dinheiro para os estados, municípios, repasse de dinheiro para a saúde. É uma gastança aí, uma roubalheira na saúde, uma coisa de doido a gente tá vendo aí na pandemia, né? Então, assim, a inflação ela já é uma coisa ruim e ela já acontece no mundo inteiro. Só que aqui no Brasil ela foi muito mais grave por causa de tudo isso que eu estou falando para vocês. A politização, né? A politização puxou muito a inflação, né? A seca, a chuva, né? A geada, quero dizer, a seca, a geada, né? O dólar. Então, várias questões aí que eu comentei com vocês que puxaram a inflação. Tá, mas a inflação é de toda ruim? Não, a inflação tem dois lados. Quem está ganhando, quem está sorrindo, quem tá deitando e rolando com a inflação são os governos. E eu vou explicar para vocês. Porque o governo, ele ganha
os impostos, né? O brasileiro vai lá, compra o arroz, faz uma compra no mercado, ele paga os impostos, é proporcional aos produtos. Então o arroz tem lá 20%, né? Cada produto tem a sua porcentagem. A gasolina é 40% de imposto, né? Um veículo é 40%, por exemplo, o cigarro é quase 90% é imposto. Então você vê que o governo, ele ganha em cima de uma porcentagem. Então quanto maior a inflação, mais alto vai ser o preço do produto, mais alto é o imposto. O governo nunca ganhou tanto dinheiro que nem está ganhando agora na pandemia. Né? Os governadores estão com os cofres tudo cheio de dinheiro, mas estão vivendo numa situação financeira dos estados aí, olha, é uma grandeza. E eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro ponto é o aumento do preço. Não é que aumentou o emprego, não é que aumentou empresas, não é que está produzindo mais. Negativo. O aumento da arrecadação é devido ao aumento dos preços. Os preços eles estão subindo de tudo. A gente nunca viu, gente. Sobe tudo. Sobe a luz, sobe o gás, sobe a gasolina, sobe o arroz, o feijão, a carne. O brasileiro comum, o assalariado, 3 anos que não come um pedaço de carne, não tem dinheiro para comprar. A economia está dolarizada. Os produtos agrícolas, a grande maioria são exportados. Os chineses estão comendo a nossa carne, os americanos, os europeus estão comendo a nossa carne e o povo está comendo ovo no Brasil. A realidade é essa, porque o povo é pobre, não tem dinheiro para pagar a carne. Aqui no Brasil você tem políticos ricos, políticos bilionários e o povo miserável, fruto da corrupção. Isso gera uma concentração de renda e gera aí milhões de miseráveis. Agora o problema no Brasil é que você vai lá comprar o teu quilo de arroz, o mesmo imposto que o trabalhador paga é o mesmo imposto que o político paga, que o bilionário paga. Então assim a carga tributária é excessiva no Brasil, né? O Brasil é um país que paga muito imposto, os serviços são precários, né? E quanto mais imposto você paga, mais você arrecada para o governo. Então com a inflação, o governo vem subindo a arrecadação dele, a inflação sobe, a arrecadação sobe, a inflação sobe mais, a arrecadação sobe mais, né? Além de que tem outras coisas, né, pessoal, que eu vou comentar com vocês, que a gente nota aí que tem elevado a arrecadação do Estado sobremaneira, né? Então, primeiro ponto, a inflação, ela puxa os preços para cima, levantou o preço, o governo ganha no imposto. O imposto aumenta, né, porque é proporcional, né? Numa época de pandemia, os governos deviam retirar os impostos, né? Devia tirar o imposto do arroz, devia tirar o imposto do feijão, devia tirar o imposto do óleo, do sal, do açúcar, né? Do frango, de alguns tipos de carne, né? Mas não, os impostos, eles só querem saber de aumentar os impostos. Aumenta o preço do produto, aumenta o imposto, aumenta a arrecadação do governo. O povo se arrebentando, morando na rua, vivendo em condição de miséria extrema, de pobreza extrema, tendo que pagar o arroz cada vez mais caro, né? E o governo ganhando cada vez mais, né? Quer dizer que a arrecadação ela aumenta com a miséria do povo, né? Não sei se vocês estão captando aí os dois lados que eu estou passando, né? Os dois lados da moeda. Além de que, né, pessoal? Com a pandemia, os estados não precisaram pagar suas dívidas, né? Então isso aí foi outra coisa também, que os estados não precisaram pagar suas dívidas com o governo federal. Quer dizer que já ficou mais dinheiro, já levantou, aumentou o caixa do governo, aumentou o dinheiro do governo, né? Outra coisa, uma das coisas que mais pesava no orçamento, né, dos estados, do governo, era o pagamento de dívidas. E o juro era de 14,25. Vocês lembram que a Selic chegou a dar 14,25? Aí ela caiu para 2%. Então o juro ele caiu de 14,25, ele caiu para 2%. Então uma economia muito grande com pagamento de dívidas, né, de juros das dívidas, isso aí levantou os cofres do governo também, barbaridade. Outra coisa, o governo federal repassou muito dinheiro para os estados, 60 bilhões jogados aí na conta de governadores, né, e prefeitos e governadores, um derramamento de dinheiro, mais dinheiro para o governo, mais levantando o caixa do governo, né? Então a gente nota aí, pessoal, que outra coisa, né, que o governo só faz ganhar. Com a outra coisa que levantou o caixa dos governos aí, foi o funcionário público ficar em casa. Isso aí gerou uma economia, o governo não tinha noção do tamanho da despesa que o funcionário público dá indo para o serviço.
né? Funcionário público em casa são trilhões de reais economizados no Brasil, porque o funcionário público em casa, ele não usa, né, a estrutura do governo, ele não gasta a luz do governo, ele não gasta gasolina, ele não usa o carro, não tem despesa de manutenção, não gasta com viagem, com hotel, com diária, não gasta com nada, cafezinho. A gente vê aí vários tribunais de justiça com contratos de cafezinho aí de 4 milhões ao ano, né? 3 milhões, 2 milhões. É o cafezinho, só de cafezinho que o brasileiro economizou, é um dinheiro que ficou quer dizer que o Estado não teve que gastar com o cafezinho do funcionário público e aquele dinheiro ficou na conta do Estado. Então a arrecadação aumentou, né? Então você vai ver a economia de luz, a economia de água, a economia de tudo, né, pessoal? O funcionário público vai trabalhar, ele acende a luz, ele liga o ar-condicionado, ele toma um cafezinho, ele vai no banheiro, ele dá uma descarga, ele lava a mão, é sabão, é papel toalha, é desinfetante, tudo isso acabou. Porque com a pandemia, o funcionário público teve que ficar em casa. Então ele usou o computador dele na casa dele, ele tomou o cafezinho lá na casa dele e se virou, né? Lá em casa, tá com o salário dele garantido. E então isso aí foi uma economia muito grande também. Então você pega aí, o governo tá nadando de braçada, né? Aumenta o produto, aumenta o imposto. Aumenta a arrecadação com a inflação aumenta a arrecadação. O juro da dívida caiu, sobrou mais dinheiro, né? Porque era de 14,25, caiu. O governo recebeu dinheiro de Brasília. Não precisou gastar com a manutenção aí do servidor público, né? Que ficou em casa. Então você vai vendo aí, pessoal, que os governos eles estão nadando e o povo nessa miséria. O governo arrecadando, ganhando, né? Os caixas do governo abarrotados de dinheiro e o povo vivendo nessa miséria. A gente tá vendo muita gente, trabalhadora, indo morar na rua, porque ficou trancado em casa na pandemia, aí não pôde sair para trabalhar. Agora tá aí, não consegue pagar o aluguel, tá despejado. A gente tá vendo aí senhoras com 2, 3 crianças morando na praça. São Paulo com 60 mil, né, moradores de rua lá, pessoas que sempre trabalhavam, pagavam os seus aluguéis, né, e educavam os seus filhos. Quando se vê hoje morando na rua, muita gente cozinhando na lenha. O brasileiro tá entrando, minha gente. Então nós estamos descendo uma ladeira, né? Uma crise social sem precedentes no Brasil, né? Muito desempregado, eles falam 14 milhões, pode botar 20, muito subemprego, né? Muita gente morando na rua, o morador de rua triplicou, né? A gente sai na rua aí nessas grandes cidades, Rio de Janeiro, é um cheiro de urina na rua, São Paulo, em toda a capital aí a gente vê os moradores de ruas que eram a exclusividade das capitais, hoje já estão aí por todo o Brasil, nos interiores e cidades medianas, né? Cidades médias e cidades pequenas aí, já apresentando aí um alto índice de moradores de rua, de gente vivendo na pobreza e na miséria, aumentou muito no Brasil, e o governo arrecadando. O governo arrecadando é o que mais a gente vê. São governos bilionários e o povo miserável pagando um imposto alto, né? A gente tá vendo aí, o povo brasileiro não come uma carne porque é muito caro. O imposto é muito alto, o governo devia retirar o imposto, né? No meio da pandemia, retira o imposto, né? Principalmente o imposto da cesta básica, né? Que é a alimentação dos mais pobres. Eu falo é do arroz, do feijão, do ovo, do sal, do açúcar, do azeite, aquela cesta básica, uma fruta, uma cebola, um alho, né? Para fazer as comidas, os temperos. Isso aí tinha que ser retirado o imposto nesse momento de pandemia, né? Não, ainda teve governador que aumentou o imposto ainda. Você vai vendo que... E eles ainda têm a cara de pau de falar em reforma tributária, né? O povo se arrebentando aí para poder botar comida na mesa, um imposto altíssimo, né? Um retorno de um serviço muito ruim pelo Estado, né? O Estado presta um mau serviço para o contribuinte. E a gente tá vendo aí os estados enriquecendo e o povo mergulhando na miséria. É o que a gente tá acompanhando aí. E é o título do vídeo de hoje, né? A inflação, a arrecadação dos estados, ela cresce e com a miséria do povo, né? O povo cada vez mais miserável, cada vez sofrendo mais, né? A gente tá vendo aí, pessoal, a inflação, eu vou falar para vocês, a inflação, ela corrói o salário mínimo, ela joga o povo na miséria, porque o que você comprava com R$1.000 no ano passado, esse ano você não compra. Você precisa de 1.500
para comprar a mesma coisa que você comprava com 1.000, né? Então lá tu vai reduzindo a tua quantidade de comida, né? Os aluguel vão subindo, né? O gás vai subindo, a luz vai subindo e o teu dinheiro, a inflação, ele vai corroendo ele. Então o que mais a gente tá vendo aí é pessoa indo viver na miséria, na pobreza, né? Numa situação dramática, né? Muitas famílias com criança pequena morando na rua e os governos faturando. Os governos não têm dó do povo. O Brasil, devido à corrupção e à concentração de renda, hoje ele é um país que os políticos, eles são bilionários e o povo é miserável. A verdade é essa. Essa concentração de renda, ela tira a felicidade e a alegria do povo brasileiro, porque o dinheiro ele fica muito concentrado na mão de poucas pessoas. É o que a gente está vendo aí. Mas as empresas estão produzindo. Sim, estão produzindo, mas a renda ela é concentrada naquele pequeno grupo de pessoas, né? Você pega aí 10% da população brasileira, acho que nem isso aí já tem quase 90% da riqueza do Brasil. Então são 90 milhões aí de 90% aí é miserável, é pobre, né? Tá vivendo em situação de miséria extrema, de pobreza extrema, né? E aí é o que eu digo para vocês, e o governo faturando, né? Então tem dois lados, né? Do jeito que a inflação ela acaba com a vida, ela acaba com o poder de compra do salário, a inflação ela aumenta a arrecadação dos estados. Então os estados ficam sorrindo e o povo chorando. O povo cada vez mergulhando na miséria e o governo cada vez arrecadando mais. Ora, se tem cabimento um negócio desse, se o governo está aí para representar o povo, se o governo está para ajudar o povo, ele deveria tirar os impostos e não aumentar os impostos, né? A gente está vendo eles falar em reforma tributária. Que conversa fiada, é outra balela, porque prefeito não quer abrir mão de receita, os governadores não querem abrir mão de receita, o governo federal não quer abrir mão de receita. Que reforma tributária é essa que ninguém quer abrir mão de receita? Eles só vão aumentar imposto, que nem a gente viu no IOF aí. Já carcaram o IOF aí nas empresas, né? Vai vendo, a reforma, né? Daqui a pouco eles vão vir com a CPMF, não se vê o governo falar em cortar gasto, não se vê o governo falar em reduzir despesa, não se vê nada disso. Enxugar o judiciário, enxugar o legislativo, enxugar o executivo, não. É a gastança, é champanhe, é lagosta, é viagem, é diária de hotel, é passagem internacional, é uma despeseira para o contribuinte pagar, mas reduzir gasto eles não querem. Eles querem aumentar o imposto, que é para jogar o povo cada vez mais na miséria. É isso aí que está acontecendo. Enquanto a inflação está jogando o povo brasileiro numa situação de miséria e de pobreza, por outro lado a inflação está enriquecendo os políticos, estão enriquecendo os governadores, está aumentando a arrecadação e a gente sabe, né, que muito desse dinheiro da arrecadação é roubado. Na corrupção no Brasil é muito grande. A corrupção é um câncer maldito que acabou com o Brasil. Então o brasileiro ele paga muito imposto e esse dinheiro ele é desviado e o povo cada vez pagando mais imposto e cada vez mergulhado mais na miséria. Então é isso aí, pessoal. Para fechar o vídeo, se prepare aí porque os funcionários públicos ficaram em casa. Vamos voltar aqui, ó. Os funcionários públicos ficaram trancados em casa, aumentou a arrecadação do governo, porque o governo não precisou gastar, né, com a estrutura física do governo, né? Toda a estrutura, cafezinho, gasolina, carro, né? A gente vê carro no Ministério da Saúde, carro na Secretaria da Saúde, carro municipal da saúde, ambulância, e é uma série de coisas aí, né? Educação, escola e tudo. Então houve uma economia muito grande e eles trancaram o salário, o aumento do servidor público, né? Então o servidor público hoje, a inflação ela está comendo o salário do servidor. O servidor ficou em casa, ficou recebendo, mas não pode ter aumento. Então, com o passar do ano, a inflação deu 10%, quer dizer que o poder de compra do funcionário público já caiu uns 20%. Porque eles falam que a inflação é 10%, mas na verdade ela é muito maior, né? Porque vai ver o preço das coisas aí, tá tudo caríssimo. Então, o poder de compra do funcionário público está indo lá para baixo. Então logo vai vir greve por aí. Escuta só o que eu estou te falando. Porque o poder de compra do salário, a inflação ela come, né? A inflação é um jacaré mordendo o salário do trabalhador, né? E o funcionário público está vendo que as coisas estão subindo muito, que a inflação está muito alta, que o poder de compra do salário dele está se reduzindo. Então
o poder de compra do salário é abaixo e as coisas vão aumentando mais. Quer dizer que a inflação ela continua, o preço da luz vai subindo, o preço da água vai subindo, o preço da comida vai subindo e o salário ele vai descendo. Logo, logo, escuta só, os funcionários públicos vão fazer greve. Não é de duvidar. Então é isso aí, pessoal. A inflação, a arrecadação dos governos cresce e a pobreza aumenta, né? É assim, um vai para cima, o outro vai para baixo. O governo dá risada, a arrecadação aumenta e o povo vai cada vez se afundando mais na fome, na pobreza e na miséria. Inflação, a arrecadação cresce com a miséria do povo. YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like e compartilha os vídeos. Clica lá na playlist, pautas sociais e pautas polêmicas. Você vai achar esse vídeo e muitos outros vídeos, porque pauta polêmica é o que não falta no Brasil. Um abraço a todos, obrigado pelo vídeo e até o próximo vídeo.